Vamos jogar com raça e com coração. É o time do povo. É o Coringa. Boa, rapaziada. Corintianos e corintianas. Chegando aí para mais um pós-jogo de Corinthians 1, Rosário Central 0 na Libertadores da América 2026. Vitória gigantesca, uma vitória à la Corinthians, uma vitória com espírito corintiano, com os jogadores entendendo o espírito corintiano. Vamos falar sobre essa partida aí para marcar mais uma partida marcante desse ano aí do Sport Clube Corinthians Paulista. Por tudo que nós passamos nessa semana, as coisas que ocorreram nas últimas semanas também, fora de campo principalmente, e chegamos bem aí, né, um jogo gigantesco, uma apresentação ali, né, que todo corintiano gosta, é aquele 1-0 é goleada, é aquele jogo, né, onde só quem é corintiano sabe o que é, né, a gente não consegue explicar, mas a gente sabe o que é, né, o sentimento de um jogo como esse, a grandeza de um resultado como esse. Tamo junto. Antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, né? Ajuda a gente a iniciar essa comunidade aí, tá? Rapaziada, Corinthians o Corinthians é gigante, é difícil explicar, né? Mas a gente tenta de alguma maneira botar para fora o nosso sentimento, né? Que vem de lá das arquibancadas, vem do torcedor que é afastado de São Paulo, vem como eu que moro em outro estado, vem do torcedor que tá lá nas periferias do Brasil, vem do torcedor que tá lá nos interiores do Brasil, né, dos diversos tipos de torcedores corintianos, diversos tipos de raças, diversos tipos de opiniões políticas, diversos tipos de gêneros, né, esse é o Sport Clube Corinthians, o time do povo, o time que só aquele que é corintiano vai saber o que é ser Corinthians, né, a gente não vai conseguir explicar muito, mas nós sabemos o que é ser Corinthians, né. Vamos lá, uma vitória gigantesca, né. Embora muitos podem achar que a gente está empolgado, não, que a gente tá eufórico pela vitória da maneira que foi, na verdade, né? Quem é corintiano sabe disso, não é que a gente está empolgado nem vislumbrado. Nossa, já somos campeões. É muito pelo contrário. O Corinthians é outra pegada, é outra rotação, tá? O Corinthians, na verdade, nunca se deu bem sendo favorito. A maioria dos nossos momentos gloriosos foi quando nós fomos coadjuvantes na competição e surpreendemos todo mundo. Então, vamos lá. Vamos começar a falar dessa partida. Vamos baixar um pouco a euforia para a gente conseguir falar dessa partida, né? Então, o Corinthians entra em campo, a escalação do Corinthians, sem muitas novidades. A gente tinha uma ausência importante do Alan, que vinha sendo um agente de marcação importante, né, se enfiando ali do meio dos zagueiros, ajudando mais ali a saída de bola, e como eu falei, um agente de marcação, uma coisa que ele melhorou muito nos últimos jogos, o Alan, né, você vê que eu ainda sou um crítico do Alan, né, mas eu tenho que reconhecer que nos últimos 3 jogos ele estava sendo uma peça importante de marcação, uma peça tática importante no esquema do Fernando Diniz, e aí hoje a gente entra sem esse jogador, nós temos ali só o Ranieri como jogador de marcação, sobrecarregou o Ranieri, né? Ele tendo que parar contra-ataque, só que eu acho que ali ele subiu um pouco para a cabeça, acho que faltou maturidade pro Ranieri ali, ele poderia ter evitado essa expulsão, tá? Que poderia ter custado essa classificação para nós. É mais uma aí para coleção de enrascadas que o Ranieri colocou o Corinthians, mas não é um jogador que a gente vai também ser injusto com ele, tem diversos momentos, né, de jogos aí que ele jogou muito bem e o Corinthians saiu vitorioso, né, e aí o Pedro Raul, né, como referência, infelizmente, né, mas Pedro Raul hoje já mostrando mais solto em campo, né, cada pouquinho ele ganhando mais confiança, né. Hoje ele conseguiu se arriscar mais na bola aérea, ganhar uma bola aérea, até que enfim consegui ver ele ganhar uma bola aérea, né? Com aquele tamanhão, né? Ganhou uma bola aérea defensiva, disputou. Primeira vez que eu vi foi esse jogo de hoje, tá, pessoal? Quem lembra algum jogo antes aí que ele ganhou uma bola aérea? Ah, não, mas teve o gol que ele fez, não sei contra quem lá, pessoal. Tô falando ganhar uma bola aérea. Quando sobe 2, assim, ó. Sobe ele e sobe o zagueiro, dele ganhar, assim, sabe? Não dele tá livre e cabecear. Isso aí já é outra situação bem mais fácil, né? Mas uma coisa que eu sempre percebi nele que ele não disputa essas bolas aéreas ali, né, para dividir, na dividida buscar ganhar, né? E aí o Pedro Raul escalado, né,
Carrilho no lugar do Alan, uma escolha ousada ao meu ver, né? Eu gostei dessa opção, desde que os outros jogadores ajudassem o Ranieri também na marcação, tanto o Carrilho como um Garro ajudando ali na saída de bola do Rosário ali, preenchendo os espaços ali para eles não conseguirem criar muito, até porque nós estávamos com um somente jogador, né, nato de marcação, né? Tínhamos também o Breno Bidon, que também é um jogador que eu venho cobrando muito essa parte da marcação, já que ele não faz gol e não dá assistência, ele tem que ser mais decisivo na marcação e nas articulações. Não é porque ele fez o gol hoje, pessoal, para mim o Breno Bidon vem mal nos jogos aí já, tá? Espero que esse gol possa dar uma confiança para ele retomar o futebol dele. Viu que o gol parece que ele incorporou ali, cara, começou a brigar, começou a disputar a bola ali com os caras, ele incorporou o espírito ali mesmo de Corinthians, né? Então, espero que seja aí uma boa fase daqui para frente aí pro Breno Bidon, que é um bom jogador, tá? Um bom jogador, um jogador promissor e... Bom, nada mais que isso. Tem gente que já fala que ele é craque, né? Eu já vou parando por aqui. Mas é muito promissor e é um jogador que ele pode render muitos frutos pro Corinthians aí, tá? Então, pessoal, é o seguinte. O primeiro tempo começa ali... os times que eu percebi, assim, tanto o Corinthians quanto o Rosário, os times com muito mais intensidade com comparação ao primeiro jogo, tá? O Rosário Central, né, chegando firme, o jogador correndo mais, o Corinthians também chegando firme, correndo mais. Lógico que o Corinthians ocupou mais o campo ofensivo ali, né, buscou agredir mais o Rosário Central, mas não conseguiu achar muita coisa. O Rosário Central bem postado, né, e não teve aquela chance, né, clara ali para o Corinthians poder fazer algo diferente. A única coisa que teve foi aos 13 minutos, um belo chute ali, né? O Caio César conseguiu um bom arremate ali, o goleiro do Rosário espalmou para fora, né? Caio César também, que depois desse lance não teve mais um lance mais assim, chamativo na partida. E aí o jogo começou a ficar truncado de novo aos 20 minutos, né? Uma bola aérea ali, o Gabriel Paulista acaba escorregando, deixando, né, no segundo tempo, na verdade, foi escorregado do Gabriel Paulista. Aos 20 minutos, né? O Gabriel... lembrei. O Gabriel Paulista, aos 20 minutos no primeiro tempo, tem um lance que, pra mim, dependendo do juiz, poderia ter dado pênalti, tá? A gente já vai falar melhor do juiz, mas pra mim o juiz fez uma boa arbitragem esse jogo. Então, esse lance aí é um lance que, se é no Brasil... Ainda mais CBF, VAR e tudo mais, onde qualquer coisinha eles buscam uma coisa para interferir no resultado da partida, isso aí teria sido pênalti. Se você buscar ali, teve um lance que o Gabriel Paulista acaba agarrando o jogador do Rosário e derrubando dentro da área, tá? Ele faz o movimento de puxar, né? Não é um movimento, né, claro para um pênalti claro assim, mas é um movimento tendencioso que, se o juiz quisesse dar, ele daria ali, tá? Então, assim, da minha opinião, foi pênalti ou não foi pênalti pra você, Renan? Pra mim, se fosse aqui no Brasil, daria pênalti. Como é uma Libertadores, entendendo o critério que o árbitro usou no jogo, eu entendo a não marcação do pênalti. Você marcaria? Cara, eu sou corintiano, é difícil falar isso, né? Vamos esquecer que é o Corinthians. Acho que fosse em outros times, um tipo de lance desse aí, eu marcaria o pênalti, tá? Mas eu não vou falar que o Corinthians foi ajudado, pessoal. Vamos ser sinceros, teve falta que foi invertida, a gente viu que o juiz estava entrando na catimba dos argentinos, os argentinos se jogando no chão. O lance de expulsão do Ranieri foi nitidamente uma pressão dos argentinos. O juiz não ia pro VAR, mas a cena que o Copete, né, fez ali, rolando ali no chão, pro Corinthians, né, pro juiz, né, chamar a atenção do juiz para chegar no VAR, foi muito. E o VAR, né? O VAR já pegou a primeira imagem que mostrou pro juiz, já mostrou a foto, né? Em vez de mostrar o lance em projeção, mostrou a foto já do Ranieri com o pé no joelho do jogador, né? Deu uma triscada ali no joelho do jogador do Rosário ali, né? Do Copete. E isso chama muito mais atenção, né? Então, você vê logo aquela imagem do pé no joelho, e você já pensa, pô, o cara meteu o pé no joelho do cara aqui. Na verdade, ele acertou a bola, a perna subiu um pouco, e ele não deu tempo de abaixar, né? Eu não sei se ele fez muito esforço para abaixar a perna também, e acabou triscando ali, um jogo perigoso ali no joelho do jogador do Rosário. A expulsão foi justa, tá? Então, assim, voltando ali pro lance do pênalti,
o juiz poderia muito bem ter dado aquele pênalti ali pro time do Rosário ali, com o puxão do Gabriel Paulista no atacante ali no jogador ali do Rosário, tá? E aí, é um lance desnecessário fazer um pênalti ali, é um lance de escanteio, cara. Se é uma coisa assim que o cara tá saindo na cara do gol, beleza, mas pra mim foi um vacilo do Gabriel Paulista. Teve outro vacilo no segundo tempo, vocês já sabem, eu já vou falar depois no segundo tempo aí, do segundo tempo, tá? E aí, aos 30 minutos, cai a produtividade do jogo. Você vê que os times não conseguem criar muito, o jogo fica mais fechado, né? Até que o jogo fechado tem um jogador lá do Rosário, né? O Gaston Ávila, ele acaba chutando do meio da rua de perna esquerda, a bola, de certa maneira, leva um perigo ali, né? Até dá uma alertada no Hugo ali, que é um time que sabe chutar de fora da área, né? O Rosário. E aí você percebe que é um jogo grande, né? Um jogo de Libertadores, cara, como eu falei, o Rosário Central não é o Mirassol lá da Argentina, não é o Vai Quem Quer lá da Argentina, é um time grande da Argentina que vinha de 5 jogos sem perder, pouco tempo foi lá no Monumental de Nunes, ganhou do River Plate, né? É um time, né, que tem suas valências ali, embora o Corinthians superior, vamos aqui também, né, valorizar os caras. O Corinthians superior ao Rosário, tá? Tanto de elenco quanto nos dois jogos, tá? Mas o que eu quero dizer é que o Corinthians não ganhou de qualquer time da Argentina, tá? Não eliminou qualquer time da Argentina. Então é um jogo grande. Você vê que o Rosário ali, mesmo ali não tendo aquele jogador que faz a diferença, que não é o Di Maria. Di Maria, esses 2 jogos aí, você vê que é um jogador já em final de carreira, né? Que não dá para se esperar muito do que ele já foi. Mas, assim, um time que joga certinho, bem postado, né, defensivamente, naquela malandragem da catimba de argentino, na vontade também. E o Corinthians conseguiu se superar com 1 a menos, né, eliminar o Rosário, né? Então, inicia o segundo tempo, né? Depois do chute ali do Gaston Ávila, não teve mais nada no primeiro tempo, o jogo ficou fechado. Segundo tempo ali, a gente falou que vamos falar agora, finalizando do juiz, ó. Até anotei aqui, ó. Fiz a anotação, ó. O juiz apitando bem, o juiz bem na partida. Eu acho que o juiz seguiu um critério. Você vê que o juiz, na verdade, assim, vamos lá, vamos ser sinceros, ele ignorou muitas faltas ali, né? Teve lance que foi nitidamente falta desde o primeiro tempo, principalmente pro Corinthians. Tipo, era 2, 3 pro Corinthians e 1 pro Rosário, que era falta e ele não dava. Ele tava deixando o jogo correr, né? Os caras começaram a chegar e ele não dava falta. Teve lance. Inclusive, ó, outra coisa, tá? Eu falei do lance do Gabriel Paulista do pênalti, teve outra coisa no segundo tempo que o juiz fez uma vista grossa ali, o Mateuzinho amarelo, o Mateuzinho, o cartão amarelo dele fez hora extra, tá? Pra ele receber o primeiro cartão amarelo. Ele dá uma chegada logo no começo do segundo tempo, depois ele dá outro lance, né? O juiz não dá o cartão, tá? Então, depois a gente vai confirmar, mas se não me engano, o Mateuzinho nem amarelo ele recebeu nessa partida. Ele estava chegando a bota nos caras, tá? Já vamos falar já dos jogadores. Para mim, o Mateuzinho melhor em campo, tá? Com tudo isso, tá? Então, depois aí a expulsão do Ranieri, como eu falei, não vou repetir, né? Para mim foi um lance justo ali. E aí você vê que o Corinthians começou a ficar pilhado na partida, né? Os jogadores do Rosário já se crescendo, né? Já se soltando. O argentino, gente, é complicado. Os caras são catimbeiros, sabem fazer a malandragem do futebol, né? Enrolar. Eles sabem ditar o termômetro, eles dão um termômetro pro jogo, né? Até onde eles puderem ali, a não ser que aconteça o pior, que no caso que eles terem tomado o gol lá. Mas até então, antes deles tomar o gol, eles estavam dominando a temperatura do jogo. E o Corinthians ficando pilhado, tá? O Corinthians ficando pilhado, né? O Mateuzinho dando encarada nos caras. O Ranieri já tinha sido expulso também. No primeiro tempo, ele, né, teve lances ali de desentendimento do Ranieri. Então aí, 65 minutos entre o Memphis Depay. Memphis Depay, vamos lá. Com tudo que aconteceu essa semana, olha, vou ser sincero pra vocês, pessoal. O Memphis Depay, se ele colocar a cabeça no lugar, se ele pegar o brio, se ele se esforçar, se ele se dedicar, se ele estar mais em campo, estar mais presente, comprar a briga mesmo, ele tá a caminho de se tornar ídolo do Corinthians. Tem gente que já acha que ele é ídolo, né? Eu entendo essa nova geração, vai ser ídolo mesmo para essa nova geração, porque não viu os antigos jogarem, né? E eu, como sou um pouquinho mais antigo, tenho a régua mais alta, né? Acho que ele tem tudo, ele já tá com tudo encaminhado para ele se tornar ídolo do Corinthians, tá? E é uma opinião de um corintiano que tem a régua alta aqui, tá?
Por quê, pessoal? Com tudo que aconteceu com a questão da renovação dele, ele despertou algo muito importante, né? Que foi, tipo assim, o fator Memphis Depay foi o estopim para as torcidas organizadas do Corinthians se unirem e apoiarem o que precisa ser apoiado dentro do Corinthians, que é a intervenção judicial principalmente, né? Analisar o debate da proposta da Safiel, né? E você vê, cara, uma semana espetacular, cara, o que a gente fez lá, os torcedores principalmente, mérito para quem foi lá, tá? Eu que queria, se fosse aqui em Curitiba, eu tô em Curitiba aqui, eu tava trabalhando, mas se fosse aqui eu ia dar um jeito, dar uma escapada, eu iria, tá? E parabéns para quem foi lá no centro de São Paulo, lá na frente do Ministério, não sei se é no centro de São Paulo, tá? Mas na frente do Ministério Público lá de São Paulo, causou movimento lá e você viu uma manifestação bonita, manifestação pacífica, sem travar o trânsito, os caras fizeram a manifestação lá buscando a intervenção judicial e você vê que manifestação linda, né? Conseguiram chamar a atenção, a imprensa veio, foi noticiado, os caras do Ministério Público, promotores, tiveram que dar atenção, tiveram que receber até o advogado das torcidas ali, junto aos presidentes ali das torcidas organizadas, até para dar um parecer de como que tá o andamento das investigações. E pessoal, vou ser sincero, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui, mas eu vou falar agora de uma maneira assim, como cidadão, tá? Não só como corintiano. Está mais do que provado, o promotor Cássio Concerino, que é o que começou toda essa movimentação, agora tem outros promotores cuidando de outras, né, investigações em paralelo, né, o promotor Cássio Concerino que pediu uma investigação, né, a nível federal. Então você vê, só de início ele tinha mais de 22, né, depois foi para 44 motivos, né, motivos com procedência para seguir uma intervenção judicial no Corinthians, né, motivos com questões de né, acusações, né? Não estou falando afirmações, que daí tem questões de prova que está na mão do Ministério Público em sigilo, mas assim, questões assim de acusações e suspeitas com indícios muito fortes de esquemas e mais esquemas e mais esquemas nos bastidores do Parque São Jorge. Beneficiários, né? Conflito de interesse. Possíveis, né, supostos desvios, suposto envolvimento de organizações aí que você sabe quem é, eu não vou falar porque não estou aqui para falar sobre isso, tem família. E aí? Então, o que está faltando para o Ministério Público intervir no Corinthians? E foi só o começo, a torcida não vai parar, vai continuar, vai incomodar o Ministério Público. É lógico, eles são profissionais, eles não vão ceder a pressão, mas eles vão saber, cara, o que tiver que fazer, nós vamos ter que fazer. Os caras estão aí, ó, vamos... E o que eu gostei muito, o principal que eu gostei mais de ouvir dos promotores foi eles falaram de boca cheia. Não, o Corinthians é patrimônio, né, público, existe um povo envolvido, é um patrimônio público cultural da cidade de São Paulo. Cara, isso foi muito bom eles falarem, porque é isso que é o embasamento para o Ministério Público poder agir no pedido da intervenção judicial. Então eles falaram lá que está em andamento, que eles não vão, eles têm que ser profissionais, têm que fazer uma situação técnica para não ter, para poder, se for a questão da intervenção judicial, que ela seja bem embasada e tudo mais, eu entendo isso, mas cara, desde que aconteça a intervenção, beleza, pode ser que ela demore um pouco, mas não tem... eu não vejo uma saída do Ministério Público, uma explicação do Ministério Público de não fazer uma intervenção judicial no Corinthians. Quando vai acontecer, a gente não sabe. Eu fiquei... Aí vem o que eu não gostei de ouvir, né? O que eu não gostei de ouvir é eles falarem, pô, a gente já tá quase um ano aí nessa questão de rumores de intervenção, quase um ano não, mais de 6 meses já nesses rumores de intervenção judicial, e os caras falar que ainda eles estão no começo das apurações, né, porque a gente também tem dezenas de casos também a esse, né, a gente não pode prometer que a gente vai dar especialidade a esse, mas vamos dar andamento e tal. Sabe o que deu a perceber, cara? Que isso aí pode demorar muito e eu não sei se o Corinthians tem todo esse tempo. Então a torcida tem que continuar fazendo a sua parte, indo lá, protestando. Vai ter protesto no Parque São Jorge. E eu não parei de falar do segundo tempo. É que o Corinthians é tanta coisa, gente, que aí acaba entrando nessa questão fora de campo. Nós já vamos voltar para o segundo tempo. Eu falei aqui na entrada do Memphis Depay. Então, assim,
é algo que a gente tem que buscar se unir, não desanimar, acreditar que o Corinthians tem jeito sim, com a intervenção judicial, né? E depois aí uma gestão profissional, seja uma SAF, né? Eu prefiro que seja Safiel, mas não sou um adepto assim tão incisivo da Safiel, acho que poderia, né, ter um valuation maior, mas cara, a Safiel o Corinthians não tem mais o que escolher, é a melhor saída. Não é a melhor opção, mas é a melhor saída. Qual opção é melhor? Uma opção melhor é que o Corinthians fosse bem gerido, como um Flamengo da vida aí, poder escolher a SAF. Ó, você quer vir uma SAF aqui, por exemplo, se batesse uma SAFiel, beleza, não, aqui não estamos precisando de uma gestão profissional, nós já temos uma gestão profissional. Não, você quer encostar aqui, 10 bi, só isso. Aí vocês podem tomar conta aí. Você quer virar SAF? Não, beleza, então vamos fazer a SAF aqui, nós mesmos vamos fazer essa participação do torcedor na SAF, para não ter dono. Se não, se quiser aqui, o Corinthians não vai ter dono de ninguém. Se quiser encostar aqui, é 10 bi e não vai ter dono. Isso que ia ser legal, sabe? Mas aí é sonhar demais. Hoje não é a nossa realidade e eu acho que nem vai ser. O Corinthians já está quebrado, tá? E nós não sabemos o que vai ser daqui a um ano. Nós temos que clamar por essa intervenção judicial e depois uma SAF. E o melhor que está se apresentando é a Safiel, sim, tá? Vamos lá, voltando pro segundo tempo. Então, a questão do Memphis Depay, a entrada dele, ele tem esse potencial. E, pessoal, ele entrou, ele mudou o astral da equipe. Os caras parece que já incendiaram, a torcida veio junto e o time tirou força de onde não tinha. Começou a correr mais. Quem tava correndo 100% começou a correr 120%. E o Corinthians ali, né, num lance ali, numa falta ali, boba, numa falta boba, tipo assim, ele cobrou ali uma falta lateral que talvez ninguém dava nada, o Corinthians ele cobrou. Né, todo mundo espera aquele arco, né, por cima, ele cobrou curto no primeiro pau. Será que não é jogar ensaiado isso aí não, pessoal? Cobrou curto no primeiro pau a infiltração do Breno Bidon. Você vê que os jogadores de alta estatura estavam tudo marcado. Ele pequenininho, ele se infiltrou ali no primeiro pau, coisa que ninguém esperava, uma bola curta, né? Até de meia altura, né? No pé do Breno Bidon, livre ali para fazer o gol, né? Ele só deu um leve desvio. Só um leve desvio ali. Eu acho que foi jogada ensaiada, tá? E aí brilha a estrela de Memphis Depay, dando uma boa assistência. O Breno Bidon fazendo um gol, foi bem. Méritos para ele também. E aí, cara, aí é um gol a lá Corinthians, né? Então, com 1 a menos, você vai lá e busca a vitória contra um Rosário Central, né? Numa Libertadores da América. E aí o jogo foi se desenrolando. O Memphis entrou, né? 73 minutos, ó, importante, ó. Eu falei do gol que foi aos 80, mas ó, só umas observações aqui. Aos 73 minutos, o Gabriel Paulista escorrega, se estabana ali, sai o cara do Rosário Central sai na cara do gol. Vamos voltar pro 0x0 ali. Antes de falar de chegar no gol, o gol a gente já falou, na verdade. 73 minutos, pessoal. Eu tô euforia, já tô indo lá na frente, voltando para trás, não tem problema. É que hoje o vídeo é espontâneo. Não vou editar nada aqui. Desde todos os vídeos que eu postei, não vou editar nada. Eu vou ver se eu mantenho esse lema de originalidade no canal. Não vou editar nada. Vai ser do jeito que tiver aqui mesmo, tá? E aí, ó, voltando só ali ao 73, essa observação, o Gabriel Paulista escorregou, deixou o caminho livre, o jogador do Peñarol ali, o Copete, na cara do gol, acabou perdendo o gol. Vocês acreditam, pessoal? Nesse momento aí eu falei, cara, o Corinthians vai se classificar. Com esse gol que os caras perderam, porque os caras estavam crescendo muito na partida. Os caras estavam com mental bom, né? E o Corinthians pilhado. E aí os caras perderam aquele gol. Aí sabe o que aconteceu logo depois, aos 78 minutos? Eu até anotei aqui, ó. Com 1 a mais, Rosário nitidamente começa a se preocupar em ir para os pênaltis. Por causa da pressão da torcida. Sabe por quê? Você percebe no semblante dos jogadores, os caras já com pressa, apontando pro relógio, com pressa já, para eles tentar fazer um gol, para eles não ir pro pênalti. Porque sabia que a pressão ia ser muito grande. Falei, cara, do jeito que tá aí essa atmosfera, a torcida vindo junto, o Memphis entrou, chamou a torcida e, cara, a gente tem tudo, nos pênaltis nós estamos em casa. Falei, cara, eu tava contando com os pênaltis, cara. E o Corinthians vai lá e faz o gol aos 80 minutos. Cara, jogaço, tá? Jogo a lá Corinthians, 1x0 goleado, tá? Mateuzinho, né, muito bem na partida, né? Pra mim foi o melhor em campo, tá? Vamos, pra ir finalizando, vamos dar a nota pra esses jogadores aí. Pessoal, uma vitória muito importante do Corinthians, né? Você vê que a gente segue vivo na Libertadores. E aí nós vamos pegar o Estudiantes. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Estudiantes. Pra mim, tá? É um time a mesmo nível do Rosário Central. Se é um time muito melhor que o Rosário? Pra mim, não, tá? Se o Corinthians manter esse espírito, o Corinthians é superior também ao Estudiantes, tanto em elenco, tanto
nas qualidades individuais também, tá? Agora, todavia, portanto, é o que eu falei, tem que entrar com o espírito que mostrou no jogo de hoje. Se o Corinthians manter esse espírito, pessoal, ó, vamos zoar eu sei que algum antes pode ver esse vídeo aí, né, e zoar, mas quem é corintiano sabe o que eu tô falando. Se o Corinthians manter o espírito do jogo de hoje, o Corinthians vai ser difícil segurar nessa Libertadores, tá? Ele tem tudo para chegar à final aí, tá bom? E é superior sim ao time do Estudiantes. Então é jogar bem, defender bem, jogar com garra, com raça, né? Determinação, e o Corinthians pode, né, mandar o Estudiante para casa assim. Só fiquei na dúvida, depois eu vou conferir. Eu acho que o Corinthians teve uma campanha melhor que o Estudiantes ainda. Esse jogo ainda o Corinthians decide em casa. É muito importante isso. Hoje a gente viu a importância de decidir em casa, né? O fator da torcida foi muito importante hoje, né? Desde das manifestações até na arquibancada, a torcida fez a diferença também, tá? Vamos continuar aqui, ó. Vamos falar desse jogo. Então, vamos falar as notas para os jogadores. Hugo Souza. Cara, o Hugo Souza não foi muito exigido, tá? Mas, né, ele demonstrou, né, a cabeça no lugar, bolas recuadas, ele conseguiu ter boa saída de bola, não queimou no pé dele. Ele melhorou nessa partida. Posso dizer, nessa partida ele melhorou, né, a saída de bola dele, o jogo com os pés, que infelizmente, como que eu posso dizer? Que é uma coisa que nós vamos ter que aturar isso, porque é o jogo do Fernando Diniz, ele vai querer sair jogando com o goleiro, tá? Todos os times que ele treinou foi assim, né? Mas o que eu tô gostando é que no Corinthians ele tá um pouco diferente. Quando é pra dar chutão, ele tá dando chutão. E é isso que eu sempre... Foi uma coisa que eu pontuei do Diniz. Então, vamos lá. Hugo Souza, nota 6, tá? Mateuzinho, pra mim, melhor em campo, tá? Pelo espírito de Corinthians, parecia um torcedor dentro de campo. Então, Mateuzinho, nota 10. Cara, um guerreiro ali, um monstro na marcação, o Mateuzinho, nota 10 pra ele, tá? Queria que esses jogadores vissem esse vídeo, tá? Ia ser legal, mas, né? É difícil ali, eles têm as coisas dele, mas embora eu acho que eles veem alguns canais aí. Gabriel Paulista, cara, deu 2 estabanadas, né? A primeira estabanada dele, né? O erro dele foi no primeiro tempo. Ele acabou um lance muito tendencioso pra mim. Cara, o juiz tinha tudo pra ter dado aquele pênalti. É lógico, o juiz considerou que aquele movimento que ele fez não foi o suficiente pra derrubar o jogador. Mas será que todo juiz vai ter uma sorte dessa do juiz ter uma interpretação dessa? Então, por esse lance, pessoal, no primeiro tempo, e pelo lance do segundo tempo, que ele escorrega e deixa o jogador do Rosário na cara do gol, depois ele quis fazer uma moral lá, e realmente ele é Corinthians, foi lá, se jogou na torcida, tá certo, tá tudo bem, mas falando de bola, questão dentro de campo ali, nota 0 pro Gabriel Paulista, um jogo ruim dele, tá? Gabriel Paulista, nota 0 aí. Uma vitória dessa você dá 0 para um jogador. Isso exatamente, tá, pessoal? Jogo de Libertadores pessoal, a gente só tem 4 jogos aí para chegar numa final, tá? 4 jogos. Tem que errar o mínimo possível, não pode entregar de bandeja nada, tá? Pro adversário, que pode definir uma eliminação aí, tá bom? Gustavo Henrique seguro muito bem na partida, bem nas bolas aéreas, né? Perigoso, você vê que todo mundo dá atenção para ele na bola, mesmo todo mundo sabendo, cara, marca esse cara aqui que no escanteio ele é o principal perigo ofensivo do Corinthians, e ele vai lá, ele consegue, né, ganhar a bola aérea e fazer o cabeceio, né? Então, cara, mais um bom jogo do Gustavo Henrique, nota 7,5. Matheus Bidu para mim foi apagado hoje, tá? Ele tentou se projetar, tentou lances ofensivos, mas não conseguiu criar muita coisa, né? Defensivamente, faltou ali algumas ações defensivas ali para neutralizar ali o Rosário, mas assim, também não comprometeu muito, né? Então, nota 3 ali pro Matheus Bidu. André Carrilho, olha, o André Carrilho acabou errando os passes no primeiro tempo, depois ele recuperava, tem um lance ali que o Mateuzinho olha bravo. Cara, o Mateuzinho, desde o começo do jogo, ele tava com o espírito corintiano, cara. E ele olha assim pro Carrilho, o cara entregando contra-ataque, quase nós tomamos um gol aqui. O olhar dele não precisou nem xingar. Se o Carrilho viu a olhada que ele deu ali, ele sabe o que foi aquele lance, a cagada que foi, né? E poderia ter resultado num gol ali. Então o Carrilho, uma partida média, né? Partida mediana aí dele, né? Nota 3 também pro Carrilho, tá? Embora ele tem passes ali que ele dá um desafogo muito grande para a equipe, né? Por isso que não dá para falar que ele foi mal na partida, né? Caio César, fora aquele lance que ele fez, que ele chutou pro gol, né? Ele deu umas rabiscadas ali, né?
tem um apelido que tá quase chegando nele aí, que muitos corintianos já estão dando, que é o Cisca-Cisca, né? Eu não vou chegar nesse ponto ainda. Eu acho que ele é um jogador que ele consegue dar trabalho para a defesa adversária, né? Abre espaço para outros jogadores poderem infiltrar. Mas realmente falta uma finalização, falta melhorar os números aí do Caio César, né? Rodrigo Garro mais uma vez apagado, tá? Voltando pro Caio César, a nota do Caio César, nota 4, tá? Rodrigo Garro mais uma vez apagado, mas lutou os 90 minutos, correu, ele se doa pra equipe, né? Aquele jogo que realmente ele não tem aquela explosão física, qualquer encostada ali, ele acaba valorizando, acaba caindo e rolando no chão e tudo mais, eu não gosto disso, né? Mas ali, dentro do que o jogo foi, ele se foi aguerrido, se mostrou bem em campo ali, nota 3 pro Rodrigo Garro, tá? Breno Bidon, tirando o gol, uma má partida dele, faltou ações defensivas, faltou articulações, né? Não vi muita coisa nele nessa partida, a não ser o gol, mas pelo gol, jamais eu vou deixar de dar uma nota boa para ele, tá? Então nota 5 pro Breno Bidon por questão do gol, tá? Se tirasse o gol, era uma nota 2 aí ou 1 ali pro Breno Bidon. Pedro Raul, cara, Pedro Raul jogou coletivamente, deu para ver que os caras, né, compraram a briga dele, ele comprou a briga do time também, é um jogador que, pelo menos essa parte aí, já que a parte técnica é difícil, mas essa parte aí realmente dele comprar, né, dele jogar unido com o time, ele jogar o sensor de trabalho em equipe, o senso de trabalho em equipe, né, então nota 2 aí pro Pedro Raul, dessa vez não vai ser 0 não, tá? Vamos para substituições, pessoal. Eu tinha falado, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tinha falado do Mateuzinho, né? Ó, o Mateuzinho não levou amarelo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Mateuzinho não levou amarelo. Então você vê que ele poderia ter sido até expulso, né? Uma falta que ele chegou firme amarelo, mas o outro amarelo, né? Mas se fosse no Brasil, tá? Na Libertadores, como o juiz deixa correr mais, aí não. Aí foi. O juiz teve critério, o juiz apitou bem, tá? Vamos lá para as substituições, a gente já termina de falar dessa partida aí. 70 minutos, eu falei 65, entrou aos 70 minutos, tá? O Memphis Depay entrou no lugar do Pedro Raul. Mudou o astral da equipe, o Memphis Depay, não é pelo que ele jogou, mas pela inteligência emocional que ele tem e ele transmite para os jogadores, né? Nota 8 para o Memphis Depay, tá? Nota 8 para o Memphis Depay pelo que foi a partida, tá? O Choca entrou aos 87 sem nota, Charles entrou bem, hein, cara? O Charles deu uma butinada, ele entrou, já deu uma butinada no cara, mesmo que ele entrando depois, pela chegada que ele deu ali, ele chegou firme na marcação, puxou um contra-ataque, voltou, já deu uma chegada de carrinho no cara, nota 5 pro Charles, viu? O Choca eu vou deixar ele sem nota, porque teve lance ali, ele entrou aos 87, não teve muito lance ali pra avaliar ele, tá? Então a gente vai terminando esse pós-jogo aí, então é isso, pessoal, vitória gigantesca, né? Pé no chão, nós temos aí 4 jogos para chegar numa final. Eu falei que se o Corinthians chegar na semifinal, é difícil segurar o Corinthians. Tem mais 2 passos aí pra gente chegar nisso que eu falei, né? Desde o começo dessa competição, pelo que vem acontecendo, pelo ano que o Corinthians vem tendo de dificuldades, o Corinthians consegue brilhar nas dificuldades, por tudo que vem acontecendo, que a gente vem sofrendo aí, né, nos bastidores. Eu falei, cara, essa Libertadores tá pintando ali com uma chance do Corinthians brigar. Vamos lá, brigar, não tô falando que vai ganhar. Aqui é Corinthians, cara, aqui a gente acredita no time, a gente sabe o que representa a camisa, mas aqui a gente não tem soberba, cara. Então, assim, vamos ver o que vai dar aí, vamos continuar acreditando. Brasileirão a gente tá bem, sim, tá? Embora perdemos o último jogo, temos tudo para conseguir o mais rápido possível os 45 pontos e fazer uns 51 pontos aí, agora não vai mais correr esse perigo, né? E se acontecesse mais um transfer ban do Memphis Depay, talvez correria o perigo aí da FIFA tirar 6 pontos ali do Corinthians. Agora não vai mais, não vai ter esse transfer ban do Memphis Depay, né? A não ser que surja de outro jogador aí que o Corinthians não pagou e a gente não sabe. Espero que não, tá? Mas a princípio o Corinthians tem que buscar logo a fazer os 45 pontos para tirar esse peso e focar na Libertadores, né? Lógico que o Corinthians tem potencial para fazer 60 pontos nesse campeonato aí, tá? Tem time para isso. Aí para brigar ali por uma vaga numa repescagem de uma Libertadores ali, um 6º lugar, 5º lugar no Brasileirão. Essa projeção que eu faço pro Corinthians nessa temporada aí. E brigar, né, pela Libertadores. Vamos nessa pegada aí, pessoal. Então, vamos terminando esse vídeo aí. Uma vitória lá, Corinthians. Vai, Corinthians. E um abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Até a próxima. Valeu, pessoal.